Deus. Boa noite, pessoal. Parece que o frio chegou mesmo. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Marca aí a sua Bíblia e abra também comigo em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Então, nós vamos ler hoje em dois lugares. Em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, e Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Amém? Então, marque sua Bíblia, levante ela o mais alto que você puder. Vamos dizer a nossa confissão de fé. Nosso irmão já projetou aqui atrás, todo mundo no 3, amém? No 3, esse xalá, né, gente? Perdão, 1, 2, 3. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei a mesma. Nunca, 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 em nome de Jesus, amém. Abraça sua Bíblia, vamos orar novamente. Pai, nós estamos aqui diante de Ti para aprender mais da Sua palavra. Senhor, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que nós venhamos receber a Sua mensagem e que nós venhamos sair daqui transformados, Pai. Que nós venhamos sair daqui diferente de como entramos e que nós possamos colocar em prática, Pai, a Sua palavra até a Sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiramente, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Vai dizer assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém. Agora em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Vai dizer assim: Levantando-se Jesus dali, saiu e foi para a terra de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade.
Hoje nós vamos falar sobre uma mulher cananeia, uma mulher gentia. E eu particularmente, eu gosto quando se trata de fé. Eu adoro fé, porque a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quiser agradar a Deus, é através da fé que a gente consegue. E lendo essa história, a gente vai aprender com essa mulher como que é ter uma grande fé. Até o tema é grande fé. Nós vamos aprender com essa mulher qual o tamanho dessa fé que nós devemos ter, a ponto de Jesus olhar para ela e falar: mulher, que grande fé você tem. Jesus ele veio ali cercado dos seus discípulos, ele sempre falava, né? Homens de pequena fé, homens de pequena fé. E aí então uma mulher encontra com Jesus e ele exclama falando: mulher, que grande fé você tem. E hoje nós vamos aprender sobre a fé dessa mulher cananeia. E a palavra de Deus aqui vai dizer, eu peguei Mateus e Marcos porque os dois vão citar, né, sobre a mulher cananeia, só que Marcos vai dar detalhes que Mateus não deu, Mateus vai dar detalhes que Marcos não deu. Então, por isso que é bom pegar esses dois livros para a gente ler e para a gente entender. Aqui nós temos uma mulher cananeia e ela veio da região de Tiro e Sidom, que hoje nós podemos ter como a Palestina. E então, essa mulher, ela era gentia. E Jesus, ele foi para aquela região, como Marcos disse aqui, para se afastar das pessoas. Digamos que Jesus foi para lá para descansar um pouco. Então, essa mulher, ela ouve falar de Jesus. Ela vai atrás da pessoa que poderia curar a filha dela. A palavra vai dizer aqui que ela tinha uma filhinha, que ela tinha uma filha. Nós podemos entender como sendo quase uma criança. E então, essa mulher, essa mãe, ela vai atrás daquele que pode ajudá-la. Ela vai atrás daquele que tem a solução dos seus problemas. E então, ela vai atrás de Jesus e ela começa a gritar atrás de Jesus, falando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante porque ela não podia utilizar dessa palavra. Ela era uma mulher gentia. Ela não veio do povo escolhido, que era Israel, que eram os judeus. Ela não veio dessa região. Ela não poderia simplesmente sair usando, né, essas palavras. Até porque ela não era a escolhida. E então ela vem gritando atrás de Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante é que é como se ela estivesse falando aquilo que ela já tinha ouvido. Ah, mas se o povo de Israel fala que ele é o filho de Davi, também vou chegar falando desse jeito: Senhor, filho de Davi. E ela chega gritando para Jesus. E Jesus, ele não dá ouvidos para ela. Jesus, ele continua o seu caminho. E aí, às vezes, a gente pensa assim: nossa, mas será que Jesus não estava ouvindo ela? E então os discípulos, eles falam para Jesus para se despedir dela, porque ela já vinha atrás dele, gritando e gritando. Talvez ela já vinha há horas e horas gritando e Jesus não queria ouvir ela. E aí, então, ela chega até Jesus e Jesus, ele atende ao pedido dos discípulos e olha para essa mulher. E aí vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele tinha um propósito nessa ocasião. O propósito dele era o povo de Israel. O propósito dele era levar a mensagem para o povo escolhido. O propósito dele era levar o evangelho para esse povo escolhido. E essa mulher gentia, ela não fazia parte desse povo escolhido. Ela não podia simplesmente pegar o jargão pronto para querer a cura para a filha dela. Ela não poderia possuir de algo que ela não fazia parte. E aí, então, ela responde. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Essa mulher, que até pouco tempo atrás, ela estava atrás de Jesus, usando palavras que ela não poderia
poderia usar, agora ela se encontra aos pés de Jesus. E dessa vez, ela já não utiliza mais de um discurso pronto, de uma gritaria, mas ela se encontra aos pés de Jesus com o coração sincero. Dessa vez, ela se encontra aos pés do Senhor Jesus, com o coração quebrantado para falar com Jesus. E dessa vez, ela não utiliza mais a gritaria, ela não utiliza mais palavras do povo escolhido, mas ela simplesmente, ela se prostra diante de Jesus. Ela o adora. E é interessante porque ela poderia simplesmente ter ido embora, já que Jesus não estava ouvindo ela. Ela poderia simplesmente ter deixado para lá, já que ela não era escolhida, então a cura não vai vir para mim. Eu não faço parte desse povo, então vou ter que correr para outra solução. Mas aí então Jesus, ele olha para essa mulher com um olhar de compaixão e ela se prostra, ela adora o Senhor. Ela fala para ele: Senhor, me ajude. Agora imagina o tamanho da aflição que essa mãe estava, a ponto dela adorar o Senhor Jesus e persistir na cura para a filha dela, falando: Senhor, me ajude. E então Jesus responde para ela: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Nessa hora a gente pensa: poxa, Jesus, chamou mulher de cachorro, já não bastava que ela não faz parte do povo escolhido, mas agora também chamar de cachorro. Mas aí então Jesus, ele utiliza esse termo cachorrinhos, que em grego significa, que é em grego, né? Que em grego significa quinórios, que é um termo carinhoso para tratar com as pessoas. Jesus, ele utiliza, um termo carinhoso para falar com essa mulher. E aí ele fala que não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Não é correto eu pegar o evangelho do povo escolhido e entregar para uma gentilha. Não é correto eu pegar o evangelho do povo escolhido e entregar ele diretamente para uma pessoa que não faz parte do povo escolhido, que não faz parte ali de Israel. E aí então, essa mulher, já com o coração sincero diante de Jesus, ela aceita a sua posição. Ela aceita tudo aquilo que o Senhor Jesus disse sobre ela. Ela aceita a posição de que ela não é escolhida, mas ela não desiste da cura para a filha dela. Ela fala para Jesus: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, ela falou para ele: Jesus, até na migalha eu sei que a cura vai chegar para minha filha. Jesus, até na migalha eu sei que a bênção vai chegar na minha casa. Eu não vou precisar de um pão inteiro, eu vou precisar apenas de migalhas, porque eu sei que nas migalhas o Senhor também está. E eu sei que nas migalhas a minha filha vai ser restaurada. E eu não preciso de muito para saciar, Senhor Jesus, mas apenas as migalhas me bastam. Ela não precisava de muito, ela só precisava apenas de migalhas. E aí, então ela aceita como sinal de humildade, como uma fé humilde. Ela aceita a posição dela. E aí então Jesus exclama para ela: mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E é interessante porque todas as vezes que nós vamos ver aqui um milagre acontecer, ele acontece toda vez que a pessoa ela libera a fé. A bênção ela sempre chega, o milagre, a cura, ela sempre chega em ambientes que têm fé. E aí, então, o Senhor Jesus, ele exclama para essa mulher: mulher, que grande fé você tem. Mas que tamanho de fé que era essa? Essa mulher, ela simplesmente, ela se colocou, ela se dobrou diante de Jesus. Primeiro ela o adorou e depois então ela falou: Senhor, me ajude. Primeiro ela se prostrou aos pés de Jesus, que é o lugar onde nós devemos estar todos os dias. Esse é o lugar que nós queremos estar sempre aos pés de Jesus. Então ela se encontra aos pés dele e fala: Senhor, me ajude.
E então o Senhor Jesus, ele ajuda essa mulher, mas antes de ajudar, o Senhor Jesus, ele prova a fé que aquela mulher tinha. Ele prova ela, ele coloca a fé dela à prova. Então vamos ver mesmo se ela está tão assim querendo a cura. Então ela se humilha diante de Jesus. E então Jesus, ele vai mais fundo ainda. Ele fala para ela que ele não podia tirar do povo escolhido e entregar para ela. Ele não podia trabalhar a cura nela antes do povo escolhido. Então essa mulher ela não desiste, ela persiste. E aqui nós podemos ver com um exemplo de uma mãe que foi intercessora. Talvez a filha já estava num ambiente que até ela desacreditava dela mesma, mas ela tinha uma mãe que intercedia por ela. E a cura ela não chegaria simplesmente para a filha, mas ela chegaria também para a mãe, porque aquele coração aflito ele iria se acalmar. Talvez aquela família, ela iria ser restaurada. E aqui nós temos que aprender com essa mulher a ser intercessores. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu já deixei nas mãos de Deus. Já pus nas mãos de Deus. Não faço mais nada. Só que colocar nas mãos de Deus não nos impede de continuar orando por essa pessoa, de interceder por essa pessoa. Ainda que nós venhamos colocar tudo nas mãos de Deus, não te impede de dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, se prostrar e adorar e dizer: Pai, ajuda ela, ajuda essa minha irmã. Porque muitas vezes a gente só quer deixar nas mãos de Deus e nunca mais quer ver a pessoa, não quer falar com ela, não quer perguntar se ela está bem, não quer convidar ela para a igreja. Às vezes a gente só fala assim: já deixei nas mãos de Deus, e simplesmente vira as costas. Mas nós temos que ser igual a essa mulher cananeia. Nós temos que interceder, pedir a cura, se humilhar mesmo, como se a cura fosse para você. Porque isso é a intercessão. E então nós devemos aprender com essa mulher que nós devemos ser persistentes. Nós devemos ter persistência enquanto nós estivermos buscando a Deus, o adorando. Porque às vezes a gente não vai ter tudo na hora, porque é o que a gente quer. A gente quer tudo na hora. Mas então essa mulher, ela tem a persistência de continuar buscando e buscando. Segunda coisa que nós devemos aprender com essa mulher é falar dos nossos problemas para aquele que vai nos ajudar. Às vezes a gente quer falar os nossos problemas dos nossos irmãos, às vezes a gente quer falar dos nossos problemas para o nosso vizinho, às vezes a gente quer contar que a gente está aflito por alguma coisa para todo mundo, menos para Jesus, que é a pessoa que vai nos ajudar. Às vezes a gente quer falar para todo mundo a situação que a gente está vivendo. E só lá nos 45 do segundo tempo é que a gente entra pro quarto e começa a orar. É só depois que a gente falou para todo mundo e ninguém deu a solução que a gente fala: Senhor, eu estou aqui para te pedir. E essa mulher não. Essa mulher ela já foi direto em quem podia ajudá-la. Ela já foi direto em Jesus. Porque ela ouviu falar de Jesus para ela chegar dizendo: Senhor, filho de Davi. E aí então ela chega até Jesus. Só que ela chega com um discurso pronto. E discurso pronto não impressiona a Deus. Não adianta a gente criar um discurso na nossa cabeça para falar com Deus. Não adianta. Mas chega com o coração sincero diante do Senhor Jesus. Chega com o coração quebrantado diante de Jesus. E aí Ele vai nos ouvir. E a gente aprende aqui também com ela que gritaria não chama a atenção de Jesus. Não chama a atenção de Jesus. Porque se fosse assim, Jesus já teria atendido ela antes dos discípulos falar para ele: Senhor, tem uma moça que vem aqui atrás, gritando aí, nosso Deus. Despede dela, manda ela ir, senão não vai. E então, só a partir do momento que ela se prostra diante do Senhor Jesus, que ela está ali pertinho dele, e ela fala: Senhor, me ajude.
Ela já não usa mais a gritaria. E às vezes a gente quer falar assim, às vezes a gente quer falar para o Senhor Jesus na gritaria: Deus, o Senhor não está me ouvindo? O Senhor Jesus, Ele está nos ouvindo. Só que a gente precisa ter um coração humilde, quebrantado, igual o dessa mulher. E aí, outra coisa que nós devemos aprender também, ter uma fé de humildade. Ter a humildade dessa mulher. Ela aceitou a sua posição. Ela aceitou que talvez ela iria receber apenas migalhas. Ela aceitou tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha dito para ela. Ela aceitou. E às vezes a gente não aceita aquilo que o Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não se conforma, às vezes a gente gostaria de muito mais, que às vezes a gente acha que a nossa vontade ela é tão grandona, nossa, ela é maior que a do Senhor Jesus. Quero que seja feita a minha. E aí essa mulher, ela aceita a posição dela, ela aceita receber apenas migalhas. Ela aceita receber tudo aquilo que o Senhor Jesus disse sobre ela. E nós devemos aprender também com essa mulher que nós devemos aceitar a nossa posição, nós devemos aceitar aquilo que o Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas. Às vezes o Senhor Jesus nos chama para ir para algum lugar que a gente não tem capacidade, que às vezes a gente acha que não tem capacidade, mas Ele que nos chama, Ele que nos capacita. Às vezes a gente não quer ir porque talvez eu não vou me sentir bem lá, não vou ser feliz lá. Só que o Senhor Jesus, Ele te chama para lugares que você nem imagina. E às vezes a gente acha que não é capaz, que não tem maturidade. Então essa mulher, ela aceita tudo aquilo que o Senhor Jesus tem sobre a vida dela. Será que nós também estamos aceitando aquilo que o Senhor Jesus tem sobre as nossas vidas? Que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se ela é boa, perfeita e agradável, não tem como errar. Não tem como dar errado se a gente fazer a vontade do Senhor Jesus. Se a gente se prostrar, se a gente se tornar humilde, se a gente se achegar até o Senhor Jesus. E que nós possamos aprender com essa mulher. Que nós possamos ser como essa mulher cananeia. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos dela. Que nós possamos, quando chegar em casa, voltar a ler a palavra de Deus e mergulhar na palavra e aprender com essa mulher como que nós podemos ter fé, como nós podemos colocar em prática a nossa fé, como nós devemos interceder pelas pessoas. Sabe, não precisa de você só colocar tudo nas mãos de Deus e esquecer. Mas coloca nas mãos de Deus, mas continua a interceder que aquele irmão ele vai voltar para a igreja, continua a interceder que a tua família ela vai ser restaurada, continua a interceder pelos seus irmãos que ainda não aceitaram Jesus. Se prostra diante dele, fala dos seus problemas para Deus. Fala somente para Ele que pode nos ajudar e que vai nos ajudar. É só nós chegarmos no nosso quarto e a gente chegar com o coração sincero e falar para Deus. E falar tudo aquilo que nós estamos passando, falar todas as nossas dificuldades. Nós temos que aprender, assim como essa mulher cananeia chegou até Jesus para solucionar o problema dela, nós também temos que aprender a chegar em Jesus para Ele nos ajudar a solucionar os nossos problemas. Nós temos que parar de ficar falando para outras pessoas que não vai nos ajudar. Às vezes a pessoa só está te ouvindo mesmo, até na curiosidade, para saber o que você está passando. Mas aí chega no final e fala assim, pois é, né? É complicado, né? E não te ajudou. Você simplesmente falou dos seus problemas e não te ajudou. E aí no finalzinho você socorre a Jesus. Só que primeiro a gente tem que socorrer a Jesus primeiro. Primeiro nós temos que encontrar o Senhor Jesus. Primeiro nós temos que se prostrar diante dele, falar para ele.
Deus, está tudo errado, está tudo dando errado, mas eu ainda estou aqui com o coração sincero. Eu quero que o Senhor me ajude. Perdão, Senhor Jesus, se eu estou aqui mais uma vez para te pedir. Mas é sendo com o coração sincero. É você falando verdadeiramente com o Senhor. E não precisa usar de palavras bonitas, de palavras prontas. Não precisa. Assim como ela falou, Senhor, me ajude. Ela só falou isso, Senhor, me ajude. E aí então a cura chegou para ela. E é interessante porque aí começou o ministério da cura lá para o povo gentil. E posterior, os apóstolos, eles começaram a pregar para os gentios. Mas é interessante que mesmo Jesus indo para um lugar distante para descansar, ele ajudou essa mulher. Então que nessa noite você possa interceder por aquela pessoa que há muito tempo não vem para a igreja. Que você possa interceder por aquele irmão que você simplesmente deixou nas mãos de Deus, mas não procura ele mais. Que nessa noite você possa verdadeiramente interceder por uma pessoa. Eu quero que você pense agora numa pessoa que não está vindo para a igreja, uma pessoa que você já deixou nas mãos de Deus, não conversa com ela mais. Pensa nessa pessoa, pensa naquela pessoa que você está ajudando a sair do vício, mas não sai, e você já falou assim, deixa para lá, está nas mãos de Deus. Pensa nessa pessoa. Pensa nessa pessoa e começa a orar, começa a interceder por ela. Não desiste dessa pessoa. Continua a falar do amor de Cristo para essa pessoa. Continua a buscar essa pessoa. Continua a trazer ela nas suas orações. Mas seja igual essa mulher cananeia. Não desiste. Enquanto a cura não chegou para a filha dela, ela não desistiu. Enquanto a cura não chegou na casa dela, ela não parou de buscar o Senhor Jesus. E aí então vai falar que quando ela chegou em casa, a filha dela já estava curada. Naquele momento que ela falou com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou para ela, mulher, que grande fé você tem. Nesse momento que Jesus falou, a filha dela ficou curada. Nesse momento ela voltou para a casa dela e tudo foi restaurado, tudo foi mudado. Imagina o período de aflição daquela mãe, porque a palavra vai dizer que ela estava horrivelmente endemoniada. Ela não vai dizer que estava endemoniada, mas ele foi bem sucinto aqui, horrivelmente endemoniada. Então nós podemos entender que não era um demônio ou dois, talvez fosse vários, porque ela estava horrivelmente. E a mãe, ela não desistiu. Enquanto a cura não chegou na filha dela, ela não desistiu. E a cura não chegou simplesmente só para a filha, mas chegou também para a mãe. Imagina o coração daquela mãe depois chegar em casa, de todo aquele sofrimento, ela vê que a filha dela foi curada. É desse jeito que nós devemos interceder. Não só pelas pessoas que estão distantes, mas pelas que estão ao nosso redor também. Para que elas possam conhecer mais da palavra, para que elas possam ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Porque é para isso. Nós viemos para ter intimidade com o Senhor Jesus. Nós viemos para ter mais comunhão com o Senhor Jesus. Então, que nós possamos também interceder por aqueles que já estão ao nosso redor, mas principalmente para aqueles que não estão, para aqueles que estão afastados. Eu te convido a ficar de pé, queria chamar o ministério de louvor. Eu te convido a fechar seus olhos e vamos orar por essa pessoa que veio na sua mente. Vamos orar por ela, interceder por ela verdadeiramente. Vamos